Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira e esse é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é Mauro Osório. Mauro é economista, doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, UFRJ, professor associado da Faculdade Nacional de Direito, FND, da UFRJ, coordenador do Grupo de Pesquisa Instituições e Desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao programa de mestrado e doutorado da FND, UFRJ. Nosso tema hoje é o SUS e o Complexo Econômico Industrial da Saúde no Rio de Janeiro. Mauro, queria agradecer muito a sua disponibilidade, é um prazer e uma honra tê-lo aqui. Igualmente, é um prazer muito grande estar podendo falar com o pessoal da área de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Maravilha. Mauro, queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória política, acadêmica e profissional, para a gente te conhecer um pouquinho antes de começar as perguntas do tema. Bom, vamos lá. Mauro Osório, né? Sou carioca, filho de cariocas, fiz economia na UFRJ, depois fiz mestrado e doutorado no IPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, e quando eu terminei, quer dizer, estava ainda fazendo mestrado, eu tive a alegria de ter participado como representante do ministro Rafael de Almeida Magalhães, ministro da Previdência, aqui no Rio, quer dizer, participando ali da criação do SUS. O Ezio Cordeiro, na época, era o presidente do INAMPS, né, meu amigo, padrinho de casamento, e uma pessoa muito querida. Trabalhei com ele também na UERJ, organizando um programa de estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro. Depois eu fui para a direção de APAS, que na época era o Caixa da Previdência, atuando como chefe de gabinete, e de lá saí, quando o IAPAS foi para Brasília, eu fui para o Instituto Vital Brasil, a convite do José Noronha, que foi secretário estadual de saúde, né, conhecido sanitarista, e lá eu fiquei na diretoria de projetos especiais, em que a gente fez combate à venda clandestina de sangue na região do estado do Rio de Janeiro, e montamos um programa muito importante chamado Programa Especial de Saúde da Baixada, PESB, que trabalhou por 2 anos enfim, quer dizer, e atendemos cerca de 2 milhões de pessoas, tinha consulta com hora marcada, o doutor batia cartão de ponta, a comunidade participava do conselho diretor, né? E uma vez eu me lembro uma das histórias, né? Tem 2 histórias interessantes do PERB, que depois acabou que a ideia depois era transferir para as prefeituras, né? E a gente, quando trabalhou na Previdência, até hoje a Baixada Fluminense carece de mais investimentos, né? Mas naquela época mais ainda, então houve um fechamento da Druta, até apoiado por nós, e aí eu ainda estava na Previdência quando resolveu se fazer, enfim, quer dizer, foram 14 unidades da Baixada, né, com atendimento, quer dizer, ambulatorial, consulta de nutrição, inclusive, não só médica, né, e uma emergência 24 horas. E aí tem 2 histórias curiosas, Rodrigo. Uma delas, uma vez em novembro, foi inaugurar uma campanha de vacinação, e na nossa unidade tinha uma fila muito maior do que no posto tradicional. E aí perguntou para uma senhora na fila por que não ia na outra unidade, ela falou, não, aqui a vacina é melhor. Porque, na verdade, o posto tinha credibilidade, né? E a outra coisa é que fazia esse pré-natal, fazia esse acompanhamento, né? E aí orientava para ir para um hospital, para fazer o parto, mas às vezes a pessoa acabava indo para lá, não, aqui eu sou tratado muito bem, tem um lençol limpo, tem uma cama limpa. Então, foi uma alegria muito grande ter trabalhado 2 anos nisso, e uma tristeza também que isso não tenha depois se desdobrado como a gente gostaria. Mas, enfim, então... E agora, quer dizer, depois eu trabalhei para o Instituto Presidente Pereira Passos, né? Fiquei 3 meses na França por conta do doutorado, quer dizer, trabalhei muito com pesquisa, consultoria sobre o Estado do Rio de Janeiro, fui secretário da Secretaria de Estado, fui superintendente da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, fui presidente do Instituto Pereira Passos durante 4 anos, né? Até hoje faço parte lá do Conselho Consultivo, o Instituto Pereira Passos, para quem não conhece, né?
é um órgão de pesquisa e base de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Sim. Aprendi também muito lá e, na verdade, depois eu fui para a Assembleia Legislativa, foi criado lá um grupo de pesquisa, a diretoria com mandato, fizemos vários trabalhos, pesquisas, notas técnicas, tem no YouTube entrevistas minhas semanais, que para quem tiver interesse, no YouTube da LERJ, e aí montamos um dos trabalhos, foi o Complexo Econômico Industrial da Saúde. É um trabalho aí que tem umas 300, 400 páginas, Rodrigo, mas tem um sumário também mais civilizado de 70, depois transformamos no artigo também a pedido do Centro Internacional Celso Furtado. Então me alonguei um pouquinho, mas essa é a minha trajetória e, na verdade, eu dou aula na Faculdade Nacional de Direito, de Economia Política, uma disciplina de tópicos especiais em que a gente discute Brasil e mundo e teorias no campo das ciências sociais e das políticas públicas, e oriento também, tem um programa de mestrado e doutorado, que agora está com nota 6 na CAPES, e lá eu oriento trabalhos principalmente sobre o Estado de Janeiro, mestrado e doutorado interdisciplinar. Excelente, uma trajetória importante, inclusive com vários pontos de conexão com a construção e desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. Para começar, Mauro, gostaria que você definisse um pouco o que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde e a sua importância para o Brasil. Na verdade, isso é uma discussão, né, que vem sendo feita já há algum tempo, principalmente liderados, né, pelo Carlos Gadelha, pelo ex-ministro Temporão, que também é um querido amigo, os dois, né? Carlos Gadelha foi meu contemporâneo de faculdade, o Temporão, eu trabalhei com ele na Previdência, tenho uma relação excelente, quer dizer, com ele, né? E o Complexo Econômico Industrial da Saúde, a ideia nós estamos trabalhando a saúde do ponto de vista social e do atendimento à população, de preservação da saúde, de cura, e do ponto de vista econômico. Quer dizer, se nós pegarmos, pelos levantamentos que a gente fez e pelos levantamentos que o Carlos Gadelha, o Temporão e a Fiocruz já tinham feito, né? Em 2006 a gente tinha $1 bilhão de déficit no balanço comercial de indústria e serviços na área de saúde. Esse déficit passou para o período dos tempos atuais para 20 bilhões. Nossa, então, qual é a ideia? A ideia é nós usarmos, quer dizer, esse poder de compra, né? O SUS é o maior sistema de compras públicas do mundo, né? Porque os outros países que têm saúde pública universal têm um tamanho bem menor do que o nosso, né? É usar isso para, ao invés de, quando fazer uma licitação, né? Em vez de virem produtos importados, nessa licitação dizer o seguinte: olha, quem vier produzir para o Brasil, produzir aqui, vamos supor, por 10 anos, faz transferir a tecnologia e nós vamos comprar. Então, com isso, você está gerando emprego no Brasil, gerando receita de impostos, adquirindo conhecimento tecnológico, né? E aí isso é importante, quer dizer, é interessante porque os economistas mais ortodoxos, mais conservadores, eles costumam dizer que a Constituição cidadã não cabe no PIB, porque nós somos um país de renda média, a gente é o 10º do PIB, mas está na posição 80 em termos de PIB por habitante, e de fato a gente tem uma receita para gastar por habitante bem menor do que os países que têm saúde pública universal, que são desenvolvidos, mas eu costumo dizer que a gente tem que ser pobre por limpinho, quer dizer, a gente tem que procurar estar tendo um modelo aí, quer dizer, que seja um modelo, quer dizer, que dê para atender a população e dar. E um ponto que é importante é que muitos economistas, muitas vezes, eles têm uma visão muito estática. Então, trabalha com a ideia do equilíbrio, né? E aí, até tem economistas que propõem que a gente troque a referência principal da economia da física, que é a ideia do equilíbrio, pela biologia, com a ideia da evolução e da história. Então, na medida em que você passe a produzir internamente sem importável, você também está aumentando a receita pública, você está aumentando o emprego e está aumentando a capacidade de gasto no Sistema Único de Saúde. Então, a resposta, né, para quem fala que não cabe no PIB, fala, não, esse é um desafio, nós temos que fazer também de acordo com os nossos recursos, priorizando a saúde da família, né? Esse programa de saúde que a gente fez lá do PERB, a gente tinha 95% de resolutividade. Então, na saúde, como sabemos, né, o cargo é ficar doente, não é preservar a saúde. O que tiver que ter tratamento, a gente produzir aqui, está gerando emprego, tecnologia, impostos aqui, e com isso a gente vai poder avançar, tornando o SUS ainda mais importante para a população brasileira. Outro dia eu conversava com a ministra
Nise, eu não sei se eu estou fazendo a descrição aqui, mas ela estava dizendo que atualmente no Nordeste tem mais programas de saúde do que da família do que no Sudeste, viu, Rodrigo? Então, esse é um desafio nosso da gente estar ampliando isso, parabenizar o Nordeste por estar fazendo isso, e a gente também está avançando cada vez mais no sentido da universalização. Excelente. Como você definiria a atual situação do Brasil no complexo econômico? Você falou um pouquinho, né, e a dependência. Queria que você detalhasse um pouco mais essa questão da dependência do SUS no mercado. Você falou algo em torno de 20 bilhões de reais de déficit. Isso ficou muito marcado durante a pandemia, né? Nem máscara. Isso. Quer dizer, além da questão, quer dizer, do gasto, né, de você não estar gerando emprego aqui, não estar gerando renda aqui, né? Você tem a questão da segurança, né? Quer dizer, com a pandemia ficou claro, né? Quer dizer, eu estava uma visão, quer dizer, que a gente chama de neoliberal na economia, vamos produzir onde é mais barato, são as cadeias globais. O que a gente viu na pandemia é que faria pouco meu pirão primeiro, né? Então, na verdade, até o avião que estava vindo para cá foi transferido para outros lugares, a gente ficou sem respirador, a gente ficou com dificuldade, inclusive, para comprar. Então, tá produzindo aqui dentro, você também está gerando desenvolvimento tecnológico, está tendo mais garantia para a população de existir aqui. Ainda tem as doenças negligenciadas, né, Rodrigo? Quer dizer, ou seja, a gente está trabalhando também com o que é a nossa experiência de Brasil, que é a nossa experiência de América Latina. E a economia também tem uma coisa chamada escala de produção, quer dizer, quanto mais eu produzo, meu custo por unidade produzida cai, né? E o Brasil, um país de tamanho continentais como o Brasil, né, na medida em que ele passa a produzir, inclusive produtos como para doenças negligenciadas, a gente pode estar exportando para a América Latina, a gente pode estar exportando para a África, para outros continentes também que têm esse mesmo tipo de doença, né? Então, enfim, e tem muita tecnologia que é híbrida, né? Que ela pode ser usada para a saúde, mas pode ser usada também para outras áreas. Então, ou seja, se nós queremos ser um país, né, desenvolvido e humano, o complexo econômico industrial da saúde ele é fundamental e é uma atividade econômica hoje relevante e importante. Então, também sobre o aspecto sanitário, da segurança da população, o programa do Complexo Econômico Industrial da Saúde é fundamental. Excelente. O Estado do Rio de Janeiro poderia cumprir um papel de destaque no desenvolvimento do complexo brasileiro? Vamos lá. O Estado do Rio de Janeiro ele tem uma crise específica, né? Sim. Se nós olharmos desde a transferência da capital, né, e pela falta nossa de tradição, de reflexão regional, né, e também por uma lógica política particularmente complicada, a partir das cassações do golpe militar de 64, a gente tem aqui uma crise específica, né? Setor público que merece ser melhor estruturado, né? Enfim, mas nós temos, quer dizer, então a gente tem um problema de crise, a gente tem um problema de falta de dinamismo econômico. Por exemplo, houve uma crise grande no Brasil ali em 2015, 2016, derrubaram a presidente Dilma, né? Mas o Brasil já voltou a recuperar emprego, já gerou 3,5 milhões de emprego de dezembro de 2014 para até agosto, dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. O Brasil ainda está perdendo 350 mil empregos com carteira de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, desculpe. Nossa Senhora. Então a gente tem aqui uma crise específica e a gente tem que procurar olhar, quer dizer, o que pode redinamizar o Rio. E quando a gente pensa em desenvolvimento regional, a gente tem que pensar aquelas atividades indutoras que podem substituir importação, né? Ou que podem também vender para fora, e vendendo para fora estão gerando renda nova. Então, quando a Fiocruz produz aqui, ela não produz só para o Rio, produz para todo o Brasil. Quando uma indústria Nortec, que produz insumos farmacêuticos ali em Caxias, né, ela está produzindo para a Europa, ela vende para a Europa, ela vende para outros lugares. Então, principalmente para uma região que tem um problema de falta de dinamismo econômico, né, você está gerando renda nova, é muito importante. Nós temos cerca de 10% da indústria na área de saúde, vinculados à saúde, né? Então, na parte de equipamentos. Do Rio de Janeiro? Estado do Rio de Janeiro, 10% da indústria nacional. 10%. Então, é um número importante, até pela presença da Fiocruz, sem falar, né, toda a rede de universidades claro, que a gente tem
a potencialidade que a gente tem a partir disso. Tem o setor privado ainda significativo, né? Então, eu acho que a gente tem uma base de saída para estar se integrando, quer dizer, nesse projeto, né, da elaboração do Complexo Industrial de Saúde, e é uma das potencialidades do Rio para ele sair desse círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso, né? O Rio tem tradição nisso, quer dizer, nos anos 80 se falava muito do Partido Sanitarista, né? Sim. O Partido Sanitarista começou muito aqui na Fiocruz, no Instituto de Medicina Social da UERJ, né, em outros lugares. Então, é uma das potencialidades. Eu não gosto muito de falar a palavra vocação, que às vezes dá uma visão muito estática, viu, Rodrigo? Mas é uma das potencialidades do Estado de Janeiro. É uma questão da gente se organizar para isso. Então, eu falei um pouco agora das potencialidades que a gente tem, né? Vou falar também das potencialidades que a gente tem já também muito claras do ponto de vista regional. Isso pode estar expandindo o complexo para todo o Estado. Mas, por exemplo, ali em Caxias a gente tem algumas coisas interessantes, né? A gente tem a Nortec, que está ali em Xerém, né? E hoje a gente importa 95% dos insumos farmacêuticos. A gente tem a Reduc, o nosso maior problema são os insumos. A gente tem a Reduc, né, que também fica em Caxias e tem toda uma parte de medicamentos. Hoje tem muitos medicamentos, já está aumentando, né, vindo de base biológica, mas tem muitos medicamentos de base mecânica, né? E aí pode usar, quer dizer, a matéria-prima que é produzida ali no Reduca, nas atividades químicas que tem ali em Caxias. A UFRJ tem um campus ali, uma unidade, que tem várias atividades da área de saúde, que também podem estar se integrando nisso. Tem áreas ainda para estar indústrias por ali. Ali está o Inmetro, ali está a Fundação Ataulfo de Paiva, viu, Rodrigo? Esse é um ponto importante, porque a gente está importando o BCG, né? E agora parece a Fiocruz do Paraná vai fazer uma parceria com a Fundação Ataulfo de Paiva, que está com a unidade cerca de 80% pronta ali em Caxias, e vai passar a produzir ali. E ainda tem ali, subindo para Petrópolis, tem uma sede da Fiocruz, tem ali no NCC, quer dizer, ali a gente tem ali uma área que pode ter um cluster importante. A gente vai para a região noroeste, tem uma rede importante privada, lá um hospital de neurologia, e também tem uma série exatamente, tem uma série de potencialidades. Niterói é um cluster importante, né, de saúde pública e privada, com o hospital lá da UF, com toda a rede. Uma coisa muito interessante, viu, Rodrigo, que mostra a importância da saúde, né? Vou dar alguns dados aqui. Primeiro, se nós pegarmos em Niterói, do ISS da prefeitura, você fez brilhante trabalho lá, 24% do ISS vem do Complexo Econômico Industrial da Saúde. É o segundo maior só perde para a indústria naval, né? Isso, se a gente pega na cidade do Rio de Janeiro, também em torno de 24%. Olha só. Para você ter uma ideia, o ISS do turismo na cidade de Janeiro é 3% do total do ISS. E do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né, é 24%. Tá? Se a gente somar o gasto dos 92 municípios fluminenses, mais do governo do Estado, mais das unidades federais que tem no Estado de Janeiro, o orçamento, quer dizer, disso, 92 municípios, mais governo do Estado, mais os hospitais federais e unidades federais, equivale a 40% do orçamento do governo do Estado para todas as áreas que o governo do Estado atua. Então, é um poder de compra muito grande. Incluindo público e privado, né? Incluindo na verdade, não, aí é só público. Só público, nossa. Ou seja, a gente pega o gasto público dos 92 o gasto público é 40%. Os gastos públicos do governo do Estado, os gastos públicos das unidades federais que tem aqui, dos hospitais federais, né, incluindo os universitários. Isso significa 40% do total do gasto do governo do Estado. Olha o poder de compra que a gente tem. Exato. Aí, né? Aí, voltando aqui do ponto de vista territorial, né? Aí nós temos ali Maricá, também do leste metropolitano, que fez o hospital Dr. Ernesto Che Guevara, tem o ICETIM, que está trabalhando nisso, eles estão querendo, quer dizer, já tem um respirador que eles fizeram lá, uma tecnologia interessante, então eles querem atrair muitas atividades econômicas do complexo da saúde para lá, né? Saquarema criou a cidade da saúde, né? Então também está com recursos de royalties, né? Então também, enfim, eu acho que ontem eu estive no Médio Paraíba participando de um debate, eles também estão discutindo isso,
e a saúde ela é bem organizada ali no Médio Paraíba. Bastante né? organizado. Então, quer dizer, então ali eles também estão vendo isso. Bom, aí, ou seja, não falta potencialidade. Se a gente pegar, Rodrigo, se a gente computar os hospitais que são diretos vinculados ao Ministério da Saúde, hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro, mais os hospitais das universidades federais, Sim. mais os hospitais das Forças Armadas, 1/3 dos hospitais federais que existem no Brasil inteiro estão no Estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, essa também é o poder de compra, outra potencialidade, a gente precisa organizar isso. Aí vamos aos desafios. Né? Nessa trajetória de perda de participação, também teve uma desestruturação grande do setor público no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos indicadores que estão na nossa nota técnica Complexo Econômico do Estado de Saúde, que a gente tem uma taxa de mortalidade materna maior do que a do Norte e do Nordeste. Quer dizer, aí podem dizer, não, mas no Norte e Nordeste pode ter mais subnotificação. Pode ser, mas realmente, com certeza, nós somos o pior do Sul e Sudeste. Então, a gente precisa, quer dizer, estar avançando também no atendimento à saúde, está estruturando o poder público. Por exemplo, em Goiás, né, não foi só incentivo fiscal, teve toda uma política para atrair indústrias farmacêuticas para lá. Né? Aliás, se a gente falar, por exemplo, de genéricos, a gente vai ver o seguinte, das 20 maiores indústrias farmacêuticas hoje no Brasil, Rodrigo, 7 são de capital nacional. Tá? Então, às vezes, a Biofarma, quer dizer, Bionoves, né? Várias aproveitaram isso, não estão só em Goiás, estão em São Paulo, estão em Minas, estão em Pernambuco, nenhuma está no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro não chega a nenhuma indústria farmacoquímica e farmacêutica nova desde 2000. Ainda faltando de potencialidades, a Fiocruz está fazendo ali uma fábrica em Santa Cruz, né, que vai quintuplicar a produção de vacina. Né? A gente tem que procurar atrair fazer isso. Tem ali a região de Jacarepaguá, aliás, a Fiocruz está pensando até em comprar, a Rocha está querendo sair do Estado do Rio de Janeiro, a Fiocruz está pensando em comprar aquela planta lá, porque pode fazer injetáveis. Outro dia eu estava conversando com pessoas da Fiocruz, estavam falando dessa possibilidade. Ali também eu acho que tem que ver como é que aumenta. Aí nós temos os desafios, a gente tem que trabalhar a questão da segurança pública, a nossa companhia de desenvolvimento, que é importante para uma política de atração de indústria, de fomento à indústria. Hoje, seu funcionário mais jovem tem 66 anos, Rodrigo. Então, a gente precisa, quer dizer, ou seja, a gente tem muita possibilidade, mas também tem uma série de gargalos do setor público que a gente precisa se organizar e superar para poder ou seja, trabalhar o setor público, organizar o setor público, trabalhar com as prefeituras, né, e pensar as políticas e articulando isso com o governo federal e aproveitando outra potencialidade do Rio, Rodrigo, que são a presença das unidades federais aqui. Fiocruz está aqui, BNDES está aqui, o BNDES tem uma área de fomento à saúde muito importante, né? A FINEP está aqui, o presidente, que é o Celso Pancero, o Pellegrino, que é o chefe de gabinete dele, estão muito empenhados, quer dizer, em estar trabalhando com o Estado do Rio de Janeiro e de fomento a esse complexo. Então, realmente, a gente tem uma oportunidade muito importante. Nós fizemos a nota técnica lá na Alerj, através da assessoria fiscal, e agora a Alerj criou uma frente, viu? Do complexo da saúde. E era sobre isso que eu queria que você já emendasse falando. Nesse escopo aí da Alerj, que é muito importante, nesse escopo da UERJ, que é muito importante a Assembleia ter assumido essa coordenação, né, e essa agenda, quais são as ações que estão sendo articuladas hoje no Estado do Rio de Janeiro em relação ao complexo? Vamos lá, quer dizer, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já me procurou, o Maurício Guedes, que foi o criador do Parque Tecnológico da FRJ, está lá na Secretaria de Desenvolvimento, tive uma reunião muito boa com ele, com a secretária, também a Secretaria de Saúde está engajada nisso, estadual, e no caso da Alerj, né, essa frente parlamentar já convidou o presidente da Fiocruz, o Mário, vai ser no final do mês, aí estão todos os secretários municipais aí convidados, você também, Rodrigo, e a gente fazer um primeiro debate com a Fiocruz, e a ideia nossa também está trazendo também a FINEP para lá, o BNDES, o superintendente João Peroni, que trabalha com essa área de saúde e indústria, que está nisso há muitos anos, né,
fazer uma reunião com o Carlos Gadelha também aqui para a gente estar discutindo, junto com a Firjan, enfim, agora a gente está, a comissão foi instalada, eu estou dando um apoio lá, pedido lá da deputada Célia Jordão, que é uma deputada muito empenhada, quer dizer, tem várias deputadas e deputados muito bons que estão compondo ali a frente, tem até acho que mais mulheres do que homens, viu, Rodrigo? Isso é importante, né? E aí a ideia agora a gente vai estar passando para vocês, ou pedir para vocês estarem divulgando, a primeira reunião que vai ser com o presidente da Fiocruz, doutor Mário, e aí vamos estar construindo uma agenda, a gente quer construir essa agenda junto, inclusive, eventualmente, a gente pode sugerir para a deputada Célia, não falei isso com ela, para fazer um debate aí do Complexo Econômico do Estado de Saúde por região do Estado. Ótimo. São 8 as regiões, a gente pode estar indo, na verdade a gente podia, 8 regiões com toda a metropolitana, né? Podia fazer 9 reuniões, né, talvez, né? Estou me adiantando, nem conversei com ela, mas 9 reuniões em que a gente poderia fazer na região metropolitana, uma na Baixada, outra lá no leste metropolitano, aí sem você essa reunião não sai. A gente monta lá em Niterói, com certeza. E aí depois a gente fazer Paraíba, Serrana, Norte, Noroeste, está fazendo essa discussão em cada uma das regiões para estar prestigiando também o interior. E o desafio do Estado do Rio de Janeiro, como é que a gente integra esse Estado? É um dos desafios. Porque é um Estado pequeno, um Estado urbano. Só falar mais uma coisinha, Rodrigo, que eu acho que é uma novidade muito, muito, muito boa. Um dos problemas do Estado do Rio de Janeiro é que aqui a gente se dedica muito a pensar Brasil e mundo. Sim. A cidade do Rio foi capital por 200 anos, tem um historiador de arte chamado Júlio Argantes, que todo país tem uma cidade que é a sua referência internacional, que é o eixo da sua capitalidade. Nos Estados Unidos é Nova York, não é Washington, na Austrália é Sydney, não é Canberra. Então, por toda essa história do Rio, a gente se especializou muito em discutir Brasil e mundo, né? O Partido Sanitarista sai daqui, né? Boa medida, né? Mas discutir poucas especificidades da região. E agora foi criado um fórum de reitores, FIPERJ, está presidido pelo reitor Roberto da Universidade Rural, né? E a gente criou um prêmio bianual para dissertações e teses sobre o Estado do Rio de Janeiro. Eu estou na banca, tem lá alguns trabalhos também sobre a área de saúde, a gente vai estar divulgando em dezembro o primeiro resultado, vai ser bianual, e a gente está criando um programa permanente de pesquisa sobre o Estado do Rio de Janeiro, com dinheiro de emenda parlamentar, quer dizer, deputados da esquerda, da direita, do centro, quer dizer, aderiram aí, estão apoiando isso, e pela primeira vez, isso é um sonho de vida que está se concretizando, é a gente pegar hoje, quer dizer, quando eu me formei no final de 1979, só tinha universidade, só encerrando, Rodrigo, só tinha universidade praticamente pública em Rio e Niterói. Aí o Raimundo Romeu, que foi reitor da UF, criou algumas unidades pelo interior, depois o Brizola criou a Universidade Norte Fluminense, e o Darcia, depois o Wesley Cordeiro criou, quando foi reitor da UESP, criou unidades regionais, e depois vieram, no ano 2000, né, a partir do ano 2000, vieram os Cefetes, os institutos tecnológicos. Então, hoje, onde você olha no Estado, todas as regiões têm unidades públicas. A ideia é pegar essa estrutura, negociar com os pesquisadores e professores dessas universidades, fazer parcerias também com universidades que não são públicas, são privadas, ou que são, enfim, comunitárias, né? E a gente está criando um programa estruturado de pesquisa sobre o Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante para a gente superar esse ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso. A gente passar a ter políticas adequadas e ter diagnóstico adequado. Tem muitos diagnósticos sobre o Estado de Janeiro por essa falta de reflexão que são equivocados. Eu tive um programa na rádio do YouTube, através da Leste, mas não é bem assim. Nunca faltou assunto. Eu tive a coluna extra também, semanal, tinha um item, não é bem assim. E sugestão do Otávio Guedes, também nunca faltou assunto. Então, eu acho que você está convidado a participar disso, Rodrigo, todos os secretários e todas as equipes, a gente passar a não deixar de discutir o Brasil e o mundo, mas ampliar o debate sobre o Estado de Janeiro, sobre o nosso território, sobre nossas especificidades. Excelente, excelente. Mauro, para finalizar, você deixaria um recado para gestores e gestores municipais de saúde? Em primeiro lugar, como a gente já faz, né, vamos trabalhar, né? E trabalhar com planejamento. Acho que a gente tem que cobrar também, viu, Rodrigo? O setor público é gente. Uma vez eu estava conversando com o Rafael de Almeida Magalhães, ele foi vice-governador do Lacerda,
em tese um governo de direita, né? Eu perguntei para ele qual foi o principal legado do governo Lacerda, foi governador da Guanabara, né? Ele falou concurso público. Então, nós que temos cargos, ou somos gestores, ou somos cidadãos, participamos da discussão de políticas públicas da saúde, nós temos que cobrar uma melhor estruturação do setor público no estado do Rio de Janeiro, no nível estadual, no nível municipal. Eu olhava os dados, acompanhava os dados da pandemia, os dados de vacinação, Rodrigo. A gente tinha prefeitura que tinha vacinado muito mais, mas faltava gente para lançar lá no DataSUS e acabava ficando, inclusive, com resultado pior. Então, o serviço público é gente. Então, precisa ter planejamento, precisa ter transparência, precisa fortalecer o Conselho das Secretarias Municipais, os Conselhos Municipais de Saúde, e a gente está trabalhando, que é um trabalho lindo, maravilhoso que a gente faz aí na área de saúde e pelo Estado do Rio de Janeiro, e é isso. Vocês podem contar lá conosco, lá com a LERJ, com a Conselho Fiscal, participarem da frente parlamentar, por favor, porque a Célia Jordão é uma deputada muito correta, muito dedicada, muito inteligente, e a gente está usando aí também toda essa sabedoria que já tem no Rio, do Temporão, dos nossos sanitaristas todos, Noronha, Lígia Bahia, o nosso reitor, né, da UFRJ, Medronho, que é da área de saúde pública, o nosso reitor da UF também, que é um médico renomado, né? A gente está procurando usar esse potencial que a gente tem aqui, todas as universidades, para desenvolver esse complexo para o bem do nosso Estado, da nossa população, e reverter esses indicadores que eu coloquei aqui, que são ruins, né? E a gente poder sair dessa situação em que o Brasil, desde dezembro de 2014, criou 3 milhões e meio de empregos, e nós aqui ainda estamos com 360 mil empregos com carteira assinada, a menos do que nós tínhamos em dezembro de 2014. A saúde, ela tem importância econômica, ela é muito geradora de emprego, e mais do que isso, ela é fundamental para a vida. Muito, muito obrigado, Mauro. Esse foi o nosso COSEMES em Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. Até a próxima. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.